Pessoal, o que é isso aqui? É um estilo. Estilo de quê? Playboy. Mas o meu aluno sabe que eu não me adequo a essa realidade, né, pessoal? Por quê? Meu nome é Thiago Feitosa, sou professor de Geografia do Projeto X, que eu tenho muito orgulho e que multiplica as suas chances de aprovação e que vai levar você à vitória no vestibular. Pessoal, estamos perto da UERJ, na reta final, e nada mais importante nesse momento do que você reforçar os seus estudos em cima daquilo que fundamentalmente vai ser cobrado na prova. E a gente vai levar você para o conceito A. Conceito de urbanização, pessoal, você precisa se ligar nessa realidade. Claro que urbanização é uma temática muito complexa, né, muito abrangente. A gente vai ter uma série de outras aulas depois relacionadas a isso, né? O mestre Zé Bonner vai estar aqui com a gente. Vamos chamar os mestres de história também para fazer uma abordagem interdisciplinar. Mas tem coisas que você precisa ter uma noção fundamental, já que você vai fazer o vestibular em breve. Companheiros, o processo de urbanização você deve entender como uma transformação do espaço a partir das próprias necessidades humanas. O homem, gente, ele vai artificializar, ou seja, ele vai mudar esse espaço conforme as suas necessidades, obviamente econômicas, né, que vão ter um peso maior, e isso, gente, vai pouco a pouco criar uma urgência por infraestrutura, principalmente ligada ao quê? Fornecimento de energia, transporte, as instalações que as empresas vão desfrutar, e dentro disso a urbanização passa a se desenvolver. Ah, Thiago, então a urbanização está sempre ligada à economia? Claro que não, gente. Se você for estudar em nível acadêmico a urbanização, a cidade ela sempre tem um conceito com a ideia de centralidade. É o homem reunido num determinado núcleo, tendo ali algum tipo de atividade cultural, social, mas a economia também sempre teve um peso significativo nisso. Basta você lembrar, né, dos burgos, né, gente, que eram aquelas cidades em períodos antigos, onde você tinha uma reunião de comerciantes. Tanto que a burguesia, esse termo, acaba decorrendo justamente dessas aglomerações. Aquelas feiras medievais, né, gente, onde você vai ter a reunião de comerciantes e mercadores. Então a cidade sempre dá uma ideia de centralidade. Só que, gente, existem cidades que apresentam participações, características, poderes de atração diferentes. É por isso que o nosso queridíssimo mestre Milton Santos classifica dentro da hierarquia urbana uma visão tradicional, vertical da cidade, mais importante para aquela menos importante. Lembra daqueles esqueminhas que você sempre faz em questões de vestibular, né, mostrando uma ideia de verticalização? Só que o próprio Milton fala justamente sobre o quê? Que com a revolução técnico-científica que você viu recentemente naquela maravilhosa aula com o mestre Zé Bonner, você percebe que houve o quê? Uma flexibilização dessa hierarquia. Então, gente, essas cidades não estão mais ordenadas em relação à mais poderosa até a menos poderosa. Na verdade, há um desmembramento disso. Os fluxos interligando esses fixos, lembra que a gente já falou disso inúmeras vezes? Eles vão ser dinamizados por quê? Transportes mais acelerados, a comunicação, gente, revolucionária, permitindo que vários pontos possam ter uma interligação. Então, dentro disso, essa hierarquia vai ser pouco a pouco transformada. E é importante você entender que a rede urbana, ou seja, a capacidade de interligação entre essas cidades, também vai se dinamizar, vai se expandir. Hoje, gente, as cidades elas podem se interligar de inúmeras formas e são vários eixos que vão ser interligados. Cria-se uma verdadeira teia de cidades interligadas através desses fluxos que a gente estava comentando. Ou seja, a malha urbana dessa cidade tende a se expandir. Galera, quando uma cidade ou centro urbano começa a expandir sua malha urbana e essas malhas urbanas se interconectam, eu tenho o famosíssimo processo de quê, amigos? Da conurbação, né, pessoal? Tão cobrada nos vestibulares. O que é a conurbação? É quando essas superfícies urbanas começam a se interconectar até um ponto, gente, que visualmente eu não consigo perceber um limite definido exato entre elas. Por quê? Não tem intervalo rural. Está tudo urbanizado, a estrutura se tornou completa. Galera, a UERJ já cobrou isso uma vez, falando justamente uma questãozinha sobre a própria UERJ, a universidade, onde você tem em frente à universidade um monumento de homenagem à Noel Rosa. Noel Rosa que é um ícone cultural de quem? Da Vila Isabel. Ué, UERJ Maracanã, com a Mangueira de um lado, Tijuca do outro, Vila Isabel. O que aconteceu ali? Que bairro está essa universidade? Gente, é justamente a dificuldade que a conurbação acaba impondo. Você acaba observando que esse processo de integração tende a dificultar a delimitação desses espaços urbanos. E é claro, né, gente? A especulação imobiliária também vai se favorecer disso, né? Porque se eu moro num lugar de menor qualidade, menor estrutura, mas estou próximo a uma localidade mais próspera, é
é claro que eu vou pouco a pouco buscar as características dessa localidade para minha, né? Até nomeando o local onde eu moro relacionado a essa localidade de maior valor. Temos vários exemplos da cidade do Rio de Janeiro e acho que não é cabível a gente mencionar aqui porque pode gerar um estresse, o pessoal fica chateado, né? Porque cria-se também no Rio de Janeiro aquele conceito do morar bem, morar mal, né? Isso é uma ideia também especulativa. Nós reforçamos essa especulação porque acabamos valorizando e desvalorizando determinados espaços. Galera, dentro disso é importante nós percebermos o quê? Quando essa conurbação que estamos mencionando, ela acaba sendo relacionada às metrópoles, ou seja, às grandes cidades, cidades de porte mais significativo, cidades que conseguem polarizar, atrair para si regiões e localidades vizinhas, você percebe que vai haver a formação de uma megalópole. Megalópole, então, é quando eu tenho metrópole mais metrópole em conurbação. Professor, vira uma cidade só, galera? Claro que não. Os limites municipais, políticos, eles são mantidos. Agora, do ponto de vista espacial, há uma integração contínua. Devemos perceber, pessoal, que no mundo temos vários exemplos de megalópolis, né? Vamos pegar nos Estados Unidos, onde eu tenho a maior aglomeração, né? Chicago, Pittsburgh, né, gente? A Chipitz. Boston, Washington, né? Que é a Boswash, né? Que é a mais populosa dessas megalópolis americanas. Temos a Sansan, que passa por São Francisco, chegando até San Diego, né? Passando também por Los Angeles, né? Que é uma cidade importante da costa oeste. Temos também no Japão, a megalópole de Tokaido, né, gente? Que centralizado em Tóquio eu vou ter diversas cidades como Nagoya, Kobe, Osaka, que vão estar polarizadas por ela, formando uma megalópole. E a pergunta que você vai fazer é a seguinte: professor, e no Brasil? Cadê a megalópole? Existe megalópole? Gente, se a gente for lembrar, desde que nós somos pequenos na escola fundamental, a gente ouve um papinho de que Rio e São Paulo vão formar uma megalópole. Isso é verdadeiro? Gente, é verdadeiro, é uma tendência, não podemos negar isso. Agora, se você for analisar com mais cuidado, o interior do Rio de Janeiro, ele tem um desenvolvimento menos dinâmico, né? Ele não consegue acompanhar esse ritmo de evolução de uma maneira tão acelerada. E também tem o seguinte, quem já fez uma viagem para São Paulo de ônibus ou de carro sabe do que eu estou falando. Uma via tortuosa, né, gente, com ali o complexo de serras, né, da Mantiqueira, onde eu tenho sobe e desce, curvas. Para você gerar conurbação no intervalo desses é muito mais difícil. Claro que com essas recentes iniciativas aí de trem-bala, né, de dinamizar os fluxos entre Rio e São Paulo, pode ser que você observe essa aceleração da conurbação, mas não é ainda uma realidade. No entanto, se eu for analisar com carinho o eixo entre São Paulo, Campinas e Santos, sendo São Paulo a maior metrópole do país, sendo Campinas hoje a sede do maior tecnopolo do país, né, gente? USP e Unicamp. Lembra aquele conceito de tecnopolo que o Zé Boni falou com vocês? A questão ali, né, da qualificação da mão de obra. Eu vou ter ali na USP e na Unicamp uma concentração nesse sentido, com várias indústrias à volta, formando uma metrópole. E Santos, né, gente? Que é o maior porto hoje do Brasil, né? E dentro dessa integração entre essas três metrópoles, eu posso observar a futura formação de uma megalópole.